Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo, tá certo? E então, esse é mais um vídeo do mês do Halloween aqui no canal, tá bom? E hoje iremos conversar sobre a primeira parte do livro aqui do Medo Clássico, dessa Darkside Books, volume 2, tá certo? A gente já conversou aqui no canal sobre todos as partes e todos os contos desse primeiro livrozinho aqui do volume 1 que eu recebi da maravilhosa, tá certo? Mariana. Então, obrigado, Mari, por me enviar o primeiro volume há um tempo atrás, lá em 2018, não lembro a data, tá certo? E, tá bom, obrigado por me enviar o segundo volume também e por gostar aqui de acompanhar os vídeos do canal. Então, tá certo? Dado essas informações aí e esse agradecimento, vamos conversar um pouquinho. Eu confesso para vocês que, mesmo depois de ler tanta coisa e reler tanta coisa do Edgar Allan Poe, eu acabo me surpreendendo, tá certo? E não foi diferente com esse livro, tá? Aqui você tem a fotinha do autor, para quem não conhece, de Allan Poe. Essa é uma edição mais curta, então temos aqui 200 e poucas páginas, poucas, né, como enfim. E nesse livrozinho aqui tem mais páginas, né? Não sei se vocês conseguem ver. Tentaram ali, devido ao sucesso que fez a primeira edição, pelo que eu li, tá bom? Eles fizeram a segunda edição e tentaram parecer ali muito com a primeira edição. E uma coisa que colocaram aqui nessa edição, tá bom? Que é lindo isso aqui, gente, vocês não estão entendendo. Ó, foi uma fotografia do Edgar Allan Poe, tá vendo? Então, para quem não conhece o autor devido àquela foto, com certeza essa daqui vocês não vão esquecer mais. E é lindo, porque assim, é como se fossem os escritos dele mesmo, né? A própria escrita do autor mesmo. E aqui você tem, enfim, né, alguns borrões aqui, o nome dele borradinho, não sei se vocês estão vendo aí. Mas enfim, eu nem vou arrancar isso aqui, nem mexer nisso aqui, tá certo? É muito lindo. Deixa eu botar assim que eu... Peraí. Pronto. Tá certo? E agora sim, vamos ao conteúdo do livro, tá bom? Essa primeira parte aqui do livro, ela se chama O Enigma dos Duplos. Então aqui nós iremos ter aqui logo do início a introdução da Darksider. E nessa introduçãozinha da Darksider, vamos saber aqui algumas coisas. Olha, principalmente o tema do Edgar Allan Poe, a Márcia Luiza acaba dando mais detalhes sobre o autor e sobre os temas dessa edição. Olha. A morte, na sua experiência pessoal, não trazia apenas a extinção inexorável da existência de um ser amado. Junto da dor da perda, havia um elemento pertinaz que acompanhou todos os seus lutos. Edgar Allan Poe passou por vários lutos ao longo da sua vida. Ele perdeu algumas mulheres, alguns parentes, sabe? Alguns familiares. Então, ele teve que conviver com a dor da perda. Né? Olha, uma exortação compulsória à transformação que parecia instá-lo a enterrar uma parte de si mesmo com os mortos amados. Mas a seguir vivendo, sua obra nesse sentido não é um compêndio de desencantos, e sim atestado de admirável empenho de sobrevivência. A vida do Edgar Allan Poe foi uma vida dura, uma vida de sobrevivência mesmo, tá? Se para nós isso já é sobreviver, imagine, né, naquela época, né, século XIX, no início, né, isso, coitado. Ó, continuando aqui, os contos, poemas e cartas aqui reunidos nos oferecem alguns insights de Poe acerca da finitude humana, né, nasce, desenvolve e morre no final, né, o ciclo da vida, nascer, crescer e morrer. Ó, a enfermidade que sentencia ao nada corpo e espírito exaustos da vida, a pulsão destruidora que nos impele ao temerário precipício, a inescapável certeza do túmulo e o desamparo que sucede à perda, a solidão do nunca mais. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar para essas informações aqui, só que sobre os contos. Mas antes de voltar algumas informações aqui, vamos começar sobre os contos dessa antologia. Nessa primeira partezinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas são 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que iremos começar aqui no canal. Então, nessa primeira parte, teremos 4 contos. Na verdade, cada uma delas aqui, a grande maioria, são 4 contos. Diferente da outra edição, que eram 3 contos. Aqui são 4. Então, assim, nessa primeira partezinha aqui,
Os contos são Morella, que é um conto de 1835, William Wilson, esse já conversamos aqui no canal, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link lá embaixo. O Homem da Multidão e o Retrato Oval. Confesso que alguns aqui foram experiência de primeira, tá certo? Outros nem tanto. Como William Wilson já tinha relido mais 2, 3, 4 vezes aí ao longo da vida. E meio que foi uma releitura esse conto. E o Retrato Oval eu creio que também tenha sido uma releitura. Vamos lá. A começar pelo aqui o Morella, que é um conto, podemos dizer que tem ali, tá bom? Edgar Allan Poe tem aquelas características de trazer mulheres, né, para sua literatura, aquelas mulheres mais, podemos dizer, um tanto que não só esbelta, mas misteriosa, se vocês me entendem, tá? Que guardam coisas dentro de si. Uh, e não vai ser diferente da Morella aqui na história. Enfim, essa personagem aqui, conto publicado em 1835, e uma coisa que eu gostei aqui foi essa introduçãozinha aqui do Platão, o banquete. Ó, em si mesmo, por si mesmo, para todos sempre único e uno. Você só entende isso aqui quando você conhece a história, mas enfim. Vamos lá, do que se trata essa história de Morella? Teremos aqui um casal, certo? Esse marido e essa esposa, que se amam muito de início, mas que iremos acompanhar aqui na história a deterioração, não sei se eu estou falando essa palavra certa, mas digamos que o cansaço, o fardo que a vida vai dando a ele ao enxergar a sua própria esposa, se vocês me entendem. Por quê? Porque o que vai acontecer com essa Morella? Ela gosta muito de filosofia, ela gosta muito de estudar filosofia, de ler filosofia, e o marido também ali vai acabar se engajando ali, tá? Com a sua esposa. Então, assim, vai ser dito aqui, por exemplo, desnecessário relatar o teor preciso desses estudos, que, inspirados pelos escritos que mencionei, foram durante muito tempo praticamente meu único tema de conversa com Morelli. Então, assim, o único tema que ele tinha ali com a sua esposa era filosofia. Os versados no que pode ser chamado de moralidade teológica logo a decifrariam, e os que a desconhecem não a compreenderiam. Então, assim, ela era muito perspicaz e misteriosa nesse sentido. O panteísmo extravagante de Fichte, que é um filósofo alemão, ou algum filósofo aí da literatura que eu não conheço. A modificada paligênese dos pitagóricos e, acima de tudo, as doutrinas de identidade, tal como preconizadas por Schelling, outro filósofo. Eram os tópicos de discussão prediletos da imaginativa Morella. Essa identidade, que é chamada pessoal, foi definida, creio que por Locke. Temos vídeo aqui desse autor, temos vídeo para 2 livros do John Locke, também um filósofo, como a sanidade do ser racional, e como por pessoa compreendemos uma essência inteligente dotada de razão, e como uma consciência que sempre acompanha o pensamento. É isso que nos personaliza, nos distinguindo de outros seres que pensam e conferindo a si nossa identidade pessoal. Então, essa questão da identidade pessoal, podemos fazer ali um ligamento com a personalidade de Morella. E aí ele vai falando aqui mais um pouco. Devo então confessar que ansiava com sinceridade e ardor a morte de Morella? Por quê? Essa é uma pergunta que ele faz pra gente. E ele vai responder que sim. À medida que ela vai ficando doente, porque ela vai ficar doente, ela vai passando por uma degradação. Não é uma degradação simples, não, é uma degradação complexa, digamos assim. Por quê? Porque envolve, de uma certa forma, a própria personalidade de Morella. E, tá certo, envolve também a visão desse marido. Porque à medida que ela vai perdendo a sua beleza, à medida que ela vai perdendo o seu encanto, o seu marido vai admirando menos ela. E com isso, ele vai desejar ardentemente a morte de Morella. Só que não vai ser tão simples assim, porque ele pensa que a esposa não sabe disso. Ele guarda esse segredo dentro de si. Então, desejar a morte dessa Morella para ele, da Morella para ele, digamos que é uma coisa secreta dentro dele. Ó, vamos continuar aqui. Trata-se da mais pura verdade, né? Desejar a morte dela. Mas o frágil espírito se agarrou à sua morada de barro por muitos dias, muitas semanas e muitos meses morosos.
até que meus torturados nervos sobrepujaram minha razão e fiquei cada vez mais furioso, impaciente com a demora. Então, essa morte dessa personagem vai demorar. E isso vai deixando ele mais impaciente, nervoso e tudo mais, né? E aí ele vai continuar aqui, porque a personagem vai morrer, só que tem um problema, certo? Quando ela morre, ele descobre que ela sabia o tempo todo que ele desejava ardentemente a morte dela. Então aqui nós teremos, na verdade, sabe, um autodescobrimento também. Ele acaba, né, ficando chocado com aquilo e ela acaba dizendo para ele, grávida, que vai deixar uma surpresa para ele. E essa surpresa é a sua filha. Então ela tá grávida, ela pare ali, é uma criança horrenda, assim, que parece muito com ela e essa criança vai ser meio que a maldição para ele enquanto vida. Iremos acompanhar aqui digamos que a herança, né, que essa Morella deixou para ele. Mas a herança que ela deixou para ele foi como uma forma de dizer que ela estará viva para sempre com ele. E essa criança vai se desenvolver aqui aos poucos, ela vai crescendo. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais feia, mais parecida com a mãe. Então, iremos acompanhar aqui também no conto essa associação tenebrosa entre Morella e entre, tá certo, a própria filha que ela deixa ali. É uma situação estranha, mas vai se desenvolvendo aqui aos poucos. Então ele vai falar aqui sobre essa criança, eu vou ler aqui para vocês a descrição que ele fala sobre essa criança. Disse que a criança cresceu estranhamente em tamanho e intelecto. Então, assim, uma coisa estranha que já percebemos aqui nisso é que essa criança nasce muito grande e ela vai se desenvolvendo em tamanho e intelecto parecido com a mãe, que era inteligente e que gostava de filosofia, né? E lia Skinner e lia lá o Fiust, não sei o que. Entendeu? Eu não lembro o nome, desculpa. Estranho, de fato, foi o crescimento acelerado de seu corpo. Ó, e terríveis, os pensamentos tumultuosos que me assolavam enquanto eu acompanhava o desabrochar de seu desenvolvimento intelectual. Então, assim, a filha vai ficando cada vez mais parecida com a mãe. Ele vai continuar. Afastei então do escrutínio do mundo aquele ser a quem o destino me compelira a adorar, e na rigorosa reclusão de nossa casa eu observava com torturante ansiedade tudo o que me concernia a criatura amada. Perturbador, né? Pois bem, isso vai se passando aqui, enfim, ele vai desejando que essa criança morra, e é um pouco estranho, né? O pai desejar a morte da própria filha, né? Mas, enfim. E vai acontecer que essa criança vai morrer. Eu tô contando o conto todo, tá, gente? Mas não se preocupem, podem ler, a experiência da escrita do Poe é única. Então, assim, ela vai morrer e ela vai deixar, antes de ela morrer, quando ele chama ali o padre e tudo mais, então ela morreu, tá ali, né, morta, e aí ele chama o padre e tudo mais pra benzer, fazer ali o sacramento, né, o batismo, né, a cerimônia do batismo, né, e aí ela vai levantar os olhos e vai dizer bem assim, ela vai falar, né, estou aqui. Oi, Morella, estou aqui. Então, assim, é como se a filha, se a alma dessa criança a todo momento fosse a mãe. E para finalizar ali, para ir para o próximo conto, quero destacar a questão de que esse é um personagem que deseja a morte do outro. E é um personagem hipócrita, falso, podemos dizer assim, mas não é um matador, não é um assassino. Então, diferente de outros personagens, por exemplo, no Gato Preto, né, que temos uma pessoa que bebe muito e que mata animais, que mata a esposa e tudo mais, aqui não. Aqui é um personagem silencioso. Então, ele vai revelando também as suas características. Acaba sendo também uma personalidade complexa, porque ele não é o assassino que mata. Não, ele tem um desejo de acabar, mas não concretiza esse desejo. Ele quer que aquilo vá por vias naturais da vida. É estranho, é um personagem complexo junto com a Morella e também junto com sua filha. O próximo conto aqui é William Wilson. Olha essa imagem, que maravilha, né? Pois bem, esse é um conto de 1139 e dentre os contos do Edgar Allan Poe, esse é talvez um dos meus favoritos, talvez não, é um dos meus favoritos, junto com A Queda da Casa de Usher, enfim. E temos aqui logo nisso, como a introduçãozinha, né? O que dizer dela? O que dizer da macabra consciência, aquele espectro em meu caminho? O que dizer dela? Pois bem, William Wilson. E logo no início desse conto teremos o seguinte, já tem vídeo aqui no canal para ele, eu vou deixar o link lá embaixo, né? Eu gravei há um tempo atrás. Permita-me ser chamado por hora de William Wilson.
não há necessidade de conspurcar a página em branco à minha frente com meu verdadeiro nome. Então, assim, a gente sabe que esse nome aí do Elon Wilson acaba sendo um nome fingido, um nome falso ali, não é de fato o nome dele, né? Olha, ele já foi objeto de escárnio para horror e para repúdio de minha família. Então ele tem um trauma com esse seu nome. Ventos indignos já não propagaram sua incomparável infâmia para as regiões mais remotas da terra? Isso é uma pergunta. Ah, proscrito dos proscritos, o mais abandonado. Acaso não está morto para o mundo? Para suas honras, suas flores, suas douradas aspirações? Não paira eternamente uma nuvem densa, tétrica e infinita entre suas esperanças e o céu? Então, assim, teremos aqui um personagem, que dentro desse conto aqui do Edgar Allan Poe, esse conto específico do Edgar Allan Poe, teremos alguns temas um tanto que, não vou dizer que pioneiros, mas Edgar Allan Poe, assim, tem um certo ali, podemos dizer, ele entra na história desses temas, que é o duplo, o inconsciente, o consciente, a psicanálise, mais especificamente o duplo mesmo, o controle do subconsciente e tudo mais, a questão dos sonhos aqui, vários temas assim que vocês encontram aí para saber mais na internet da vida. Vamos lá, temos aqui um personagem que se chama, entre aspas, né, William Wilson. Esse personagem guarda um trauma com esse seu nome devido a toda a tragédia que aconteceu com ele. Só que há uma dúvida de que será que esse personagem já está morto, ele já morreu? Porque no final desse conto você meio que fica em dúvida também. Então esse personagem vai entrar numa escola ali e vai estudar com outros alunos e tudo mais. Uma escola que também vai trazer trauma para ele, porque nessa escola ele vai conhecer um outro garoto que tem o mesmo nome que ele, a mesma aparência que ele, a voz parecida com ele, mas muito mais baixa, então rouca, um tipo de voz que dá um certo, sabe, terror ali, se vocês me entendem, mas algumas características muito parecidas com ele. Então a vestimenta é igual a dele. O menino é tão parecido, mas tão parecido com ele, que as pessoas pensavam que ele era gêmeo dele. Inclusive, até o próprio William Wilson conversa sobre isso. Se aquele menino fosse da minha família, ele seria meu gêmeo, de tão parecido que era comigo. Esse garoto ali vai tentar se destacar junto com o William Wilson. Então, assim, o William Wilson aqui que narra, ele é inteligente, ele gosta de holofotes, entre aspas, mas ele também é um observador nato. Então ele observa que aquele garoto tenta competir com ele na sala de aula também. O garoto tenta estar acima dele e todas aquelas coisas que a gente já vê ali, que a gente, né, viu na pré-adolescência ou na adolescência, em escola e tudo mais. Então é parecido com aquilo, só que de uma forma mais tenebrosa, porque esse aparecimento desse garoto é muito mais visível para o próprio William Wilson que narra do que para as próprias pessoas que estão ali. Então é um certo, digamos assim, eu tô vendo que aquele garoto está tentando me ultrapassar, sabe? E aí, mas os outros não percebem isso. É uma coisa mais disfarçada, se vocês me entendem. Aqui ele vai falar, olha, cercado pelas robustas muralhas desta venerável escola, passei sem tédio ou desgosto os anos de terceiro luxo da minha vida, né? Terceiro ano, no caso, né? Enfim, o cérebro fecundo da infância não precisa de incidentes do mundo exterior para ocupar-se ou distrair-se. A monotonia, aparentemente lúgubre da escola, era mais rica em intensas emoções do que minha juventude foi em luxúria e minha vida adulta em pecados. Poético, né? Mas, poético e estranho. Olha, ele vai falar aqui sobre o Wilson. A rebeldia de Wilson era para mim uma inesgotável fonte de constrangimento. Então esse personagem vai também acabar com ele próprio, porque ele vai nutrindo um ódio aos poucos desse outro usurpador não, esse outro duplo dele, né? Só que que tipo de duplo é esse? Será que é um duplo que ele guarda para si? Será que aquele Willow Wilson, na verdade, é ele próprio? É tudo aquilo que ele nutre dentro de si sobre ele disfarçadamente? Então, assim, né? É estranho, né? Que duplo é esse? E você vai precisar ler para saber. Embora eu tratasse com bravata em público, sentia que no fundo o temia, ele teme o próprio, no fundo ele temia o outro, né? Sem conseguir deixar de julgar como prova de verdade, de verdadeira superioridade, o equilíbrio que ele com tanta facilidade demonstrava em minha presença, uma vez que me manter impossível diante dele era para mim uma luta constante. Então, a própria luta desse personagem é, na verdade, a capacidade do outro usurpar ele ou parecer muito mais com ele, né?
E aí ele continua. De fato, a rivalidade, a resistência e, sobretudo, as impertinentes e obstinadas interferências de Wilson em meus propósitos eram muito mais veladas do que explícitas. Ouçam bem, eram muito mais veladas do que explícitas. Lembra que o que eu falei que há um certo descaramento, uma certa máscara mesmo aqui por trás, porque os outros não percebem essa rivalidade, mas ele no fundo percebe essa rivalidade, ele não gosta dessa rivalidade, e ele se sente constrangido por essa rivalidade. Então, continuando. Já disse antes, então uma coisa que a gente vai saber aqui é que o próprio William Wilson, o próprio outro garoto, além de parecer com ele, vestimenta, voz, olhar, tudo, ele também nasceu no mesmo dia que ele. O William Wilson que narra nasceu em 19 de janeiro de 1813. O William Wilson que está na sala nasceu na mesma data também. Isso é estranho. Bom, uh, só que tem uma certa coisa aqui que devemos prestar atenção. Uma coisa que o personagem ressalta em diversos momentos aqui é que o William Wilson, que está na sala dela, que se parece com ele, não é de forma alguma uma pessoa da família dele. Ele ressalta isso aqui no texto umas 2 ou 3 vezes. Então fiquem atentos a isso. O próprio Edgar Allan Poe deixa claro aqui. Não é da família dele. Então por aí você deve investigar ali literariamente, porque não é da família dele. Então, se qualquer teoria que for acerca disso aqui, a gente já deve anular, porque o próprio personagem, o próprio autor também, né, que está por trás, diz aqui que não é da família do William Wilson original. Enfim, não é, entendeu? Ele destaca isso várias vezes aqui. Uh, e continuando aqui, tem uma certa coisa que também devemos observar, é a questão da cópia. Nem toda cópia é perfeita. É igual você imprimir. Vamos lá. Você está ali numa impressora, aí você pega aquela cópia original e você imprime aquilo ali. Você percebe que aquela cópia original não vai sair igual a idêntica. A original se mantém ali. Por mais, enfim, tudo, né? Outro exemplo também, é que nem a ovelhinha Dolly, né? Que nem aquela coisa da clonagem, por exemplo. Nada sai perfeito quando é uma cópia. Não estamos nesse nível de tecnologia ainda. Talvez no futuro estejamos, mas ainda não. Estejamos ou estejamos. Enfim, estudante de letras aqui, né? Não se perder um pouco na gramática, não esquecer. Ó, o que acontece? Aí vai falar essa questão da cópia e vai dizer o seguinte: ó, meu rival tinha uma deficiência no aparelho vocal que o impedia de elevar a voz acima de um sussurro. Ó, tirei desse defeito toda a precária vantagem ao meu alcance. Então, assim, a voz desse personagem é a falha do outro. Se você me entende. Então, assim, lembra que eu falei que nem toda cópia, enfim, a cópia não vai ser as mil maravilhas do outro? Pois bem, aqui é a voz. Então, assim, o cara parece tudo com ele, parece irmão gêmeo dele, mas ele tem um defeitinho ali que faz com que o outro acabe ficando por cima, né, o original, que é a voz. Então, assim, o personagem principal aqui, o Kinar, consegue elevar a voz, o outro não. O outro tem a voz ali com um certo sussurro, um certo probleminha que se mantém sempre abaixo. Então, ele não se desafia a aumentar a voz perto dele. O personagem vai tendo essa experiência de trauma com esse William Wilson até o ponto em que ele decide se vingar desse personagem ali numa certa noite. E nessa noite ali, que é a última vez em que ele vê o William Wilson, ele vai ali na cama dele, acho que ele quer brigar com ele ou bater nele, não lembro ao certo, só sei que ele vai ali e o que é que ele vai acabar fazendo? Exatamente, ele vai ver a sua própria imagem naquela noite. E ele vai achar aquilo terrível, ele não vai aguentar ver aquilo, ele vai fugir dali. Ele acaba fugindo dali para nunca mais ver o William Wilson, a sua cópia, digamos assim, né? O seu duplo, né? E é isso que nós iremos acompanhar aqui na história. E tem mais coisa, tá? Ele vai vivendo a sua vida, vai vivendo a sua vida, até um ponto em que, digamos que até aqui, se você não quiser spoiler, pule o vídeo aí mais, entendeu? Mas eu vou contar porque eu achei interessante. É a questão de que teremos aqui, na verdade, encontros e reencontros. Então, o Wilson vai reaparecer em alguns momentos da vida desse personagem. Ele vai tentar sempre fugir dele em diversos momentos. Ele não aguenta ver mais aquela outra pessoa de tão parecida que está com ele. E outras coisas a mais. Só que vai ter um ponto decidido aqui, enfim, em que ele pretende, em que o William Wilson, a cópia dele, o duplo dele, reaparece para desmentir ele em um jogo de cartas.
Então, se esse jogo de cartas está acontecendo, ele vai lá e diz, ó, ele tá roubando. Ele aparece numa noite, aquele que tem uma das pessoas ali, ele não diz o nome, mas das pessoas ali que usa tal capa preta e tudo mais, está roubando de vocês nesse jogo. Porque o personagem original gosta de jogar cartas. E com isso, o William Wilson aqui vai sentir ódio desse outro personagem e agora a busca vai ser por vingança. Então, teremos aqui, na verdade, no final desse conto, no quase final, a decisão do William Wilson original matar o outro William Wilson. Porém, fica a dúvida, será que ele matou uma outra pessoa, mesmo sendo seu duplo, ou ele se matou, ele se suicidou? Edgar Allan Poe deixa isso em aberto a interpretações. Há pessoas que acham que ele se matou, né, que ele se suicidou. Por quê? Porque uma das falas ali, quando ele vê ali, quando ele mata a sua cópia, o seu duplo, ele vê no espelho a sua própria imagem. E aí o outro personagem fala o seguinte, olha, venceste, né, o duplo dele. Venceste. Eu me rendo. Mas a partir de agora também estás morto. Morto para o mundo, para o céu e para a esperança. Era em mim que existias, agora que morro, vê nesta imagem que é a tua, como assassinaste a ti mesmo. Então, assim, é como se ele matasse ele mesmo. Não fosse um assassinato, fosse um suicídio. Entende? Então, tá aí, conto maravilhoso do Edgar Allan Poe. Vou conversar um pouquinho aqui comigo, enfim, por mim, por vocês. Mas é isso, se vocês nunca leram esse conto, gente, assim, tem que ler, porque é maravilhoso, é incrível. A narração é perfeita, é perfeito. Em primeira pessoa, e uma coisa interessante é que esse conto inspirou muitas outras coisas ali na literatura, né? Enfim, muitos livros se inspiraram nessa questão do duplo. Esse é um conto que tem muito da psicanálise, do consciente, do subconsciente, a questão dos sonhos. Então, tudo isso aqui pode ser também um sonho. Então, assim, uma coisa que nós temos que também se manter na literatura é a questão de que muitas coisas não iremos saber. Então, é muito bacana conhecermos outras visões sobre esse conto, outros estudos sobre esse conto, para conseguirmos entendê-lo mais, tá? Até porque Edgar Allan Poe era um leitor voraz, era uma pessoa muito estudada, então tem muita coisa. Uma própria coisa aqui que devemos notar é o nome dele, William Wilson. Olha, William Wilson. Então, assim, o próprio nome do personagem principal já revela um duplo. William, Wilson. Então, Will e Will. Então, se parecem muito aqui os dois nomes, né? Então, isso dá a ideia de duplo também, sabe? Então, tem várias coisas aqui que o próprio autor deixa ali nas entrelinhas, sabe? Para o leitor ir pegando aos poucos. Então, é um conto que não se acaba, só se começa, tá certo? O outro conto aqui é a questão do o homem da multidão. A questão do, né? Mas, enfim, o conto é o homem da multidão. Temos aqui imagens também que é maravilhosa, achei linda também. As imagens não falharam dessa vez, enfim, né, Mari? Bom, esse conto foi publicado em 1940, tá, gente? Ó, percebam que já é um conto aqui mais da posteridade do autor, né? Nem tanto da posteridade, porque tem contos do Edgar Allan Poe que foram de 1845, né? Então, 5 anos a menos aqui, né? Enfim. O iníciozinho dele é esta grande felicidade de não poder estar só. Uau, pesado. Não está só. Enfim, você está só? Uma pergunta boa. Esse é um conto estranho. É um conto que eu não gostei tanto assim do autor. Não é um dos meus favoritos, mas também não deixa de ser um grande conto, que é Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe não falha. Aqui nós vamos ter um homem que se perde na multidão. Mas teremos um homem. Pensa você está em um bar, você está em um restaurante, você está em uma praça. E aí do nada, você olha aquelas pessoas, você observa aquelas pessoas através da sensação que aquelas pessoas transmitem em você. Então você observa a roupa daquela pessoa, a voz daquelas pessoas, a conversa daquelas pessoas, o andar daquelas pessoas, o jeito que aquelas pessoas olham para as coisas ao seu redor. Você observa tudo que as pessoas estão fazendo naqueles momentos. Só que chega um momento em que, dentre aquelas pessoas, um homem acaba surpreendendo você. Esse homem é o homem da multidão ali, porque é o homem que se destaca. É um velhinho, é o que acontece aqui, que tem uma certa bengala. E assim, vai surpreender todo mundo, porque esse homem, na verdade, vai transmitir um sentimento nesse outro personagem de querer
eu gostei disso, querer, enfim, buscar mais sobre ele. Então ele vai ali acompanhar, seguir esse homem até onde der. Então assim, ele tá disposto ali a ir até o subinferno, aí é o que ele vai fazendo. Então assim, ele vai investigando, ele vai caminhando, ele vai seguindo o outro, até o momento em que ele percebe que esse homem não sabe onde está indo. E ele se perde, entendeu? Então ele vai andando, andando, até que ele acaba falando lá no final do conto o seguinte, olha. Achei isso aqui interessante, vou ler para vocês. Olha, este velho tem um tipo e a inteligência do autêntico criminoso. Ele se recusa a ficar só. É um homem da multidão. É inútil segui-lo, pois nada descobrirei sobre sua pessoa ou seus atos. Então assim, o cara segue tanto ele que chega um momento que não dá mais, entendeu? Ele vê que é um homem da multidão, é um homem que não tem fim, entende? É um nato criminoso, entende? E uma coisa interessante também é a questão dos lugares que ele passa. Ele vai passar sobre Londres, ele vai passar nas favelas, ele vai passar em lugares tenebrosos, onde o fedor é intenso, onde a aparência do lugar é derrocada, uma aparência destruída. Então ele vai passar por todos esses lugares aqui, sabe? Ele vai passar também por uma igreja onde tem um certo demônio, assim, digamos que é uma igreja satânica, podemos dizer assim, sabe? Ó, é um conto muito bom, mas não é um dos melhores do Edgar Allan Poe não, mas é um conto interessante, tá certo? É um conto que dá pra tirar muitas coisas em si, tá? Edgar Allan Poe não falha, né, gente? E o próximo conto dele aqui, nessa parte, é o Retrato Oval. Esse aqui eu já conhecia, mas eu não lembrava tanto assim da história dele, mas eu reconhecia a gente discutindo lá atrás, então perdoe aqui a voz, tá, gente? Eu já conhecia a história um pouquinho da história, de como se tratava. Esse é um conto que inspirou, tá? Esse conto foi publicado em 1842 e é um conto que inspirou esse livrozinho aqui, ó, O Retrato de Dorian Gray. Já conversamos sobre ele aqui no canal, tem vídeo, não foi uma resenha, eu não considerei uma resenha, mas foi um vídeo em que eu conversei sobre muitas coisas com vocês. São mais de 40 minutos sobre esse livro, vou deixar o link lá embaixo também, para vocês darem uma olhada. Nesse conto aqui, O Retrato Oval, publicado em 1842, o Retrato de Dorian Gray foi publicado ali em 1891. 1842. Poxa, não foram mais de 40 anos, é isso? Pô, então inspirou sim, não tem como não inspirar. Do que é que se trata isso, o retrato oval? Também tem muito dúvida. Temos aqui um homem que está ali vendo algumas pinturas e tudo mais, até o momento em que ele se depara com uma pintura estranha e ao mesmo tempo, sei lá, que remete a ele a ser uma pintura tão real. É uma pessoa, só que ele só vê os braços e as pernas, né? Ele fala aqui, olha, o retrato, como disse, era de uma moça. Exibia apenas cabeça e ombros e fora executado com a técnica chamada vignette, né? A técnica de pintura, no estilo dos bustos favoritos de Sully. Eu Sully. Enfim, os braços, o colo e até mesmo as pontas de suas radiantes madeixas fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, porém densa, que compunha o fundo da pintura. Então a pintura transmite isso e tudo mais, né? Enfim, não entendo muito de pintura, tá, gente? Ele vai falar, contudo, o que me abalou, perceba aqui, o que abalou o personagem? Vai dizer aqui, ó, de forma tão inesperada e intensa, não fora a execução do trabalho ou a beleza imortal da modelo. Também não creio que minha imaginação avivada de um sono intermitente possa ter confundido a pintura com a pessoa real. Então, assim, tá certo? Ele confunde aquela pintura com uma pessoa real. Eu sei que eu cuspi aqui, enfim, com uma pessoa real. Então, assim, ele vai achar aquilo muito estranho. Poxa, como assim? Eu tô vendo uma pessoa aqui, não uma pintura necessariamente, sabe? É uma certa um diálogo entre os dois, uma analogia, enfim. Pois bem, logo vi que as peculiaridades do estilo, da técnica e da moldura eram suficientes para dissipar tal ideia. Então, de fato, ele diz, isso aqui não é uma pintura, é uma pessoa, parece uma pessoa, entende? De tão bem pintada que tá. Mais do que isso, impediam até mesmo sua momentânea consideração. Então, pra você ver, né? E aí queremos conhecer, ele vai mais a fundo ali naquela pintura e ele vai descobrir que é uma pintura de um homem que simplesmente acabou com a sua mulher, de certa forma. Sabe por quê? Porque o que acontece? Esse homem pintava várias coisas, era um pintor, ele era casado, tudo mais, até que ele decide pintar a sua esposa, né? E tá até aqui, tá vendo? Ó, a história, vai aparecer a historiazinha aqui até o final. Iremos acompanhar só a história desse homem, né? Ó, maldita foi a hora em que conheceu, amou e se casou com o pintor, essa mulher, né? Ele vai pintar, 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 até que chega um momento em que ele tanto pintar, 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 ele vai construir uma pintura que se parece à vida.
e essa esposa que já estava cansada de ver todo aquele, enfim, a êxtase do seu pintor, ela vai morrer. E aí no final, tá bom? Ele olha, né? Pinta ali o retrato daquela mulher perfeita e tudo mais, tá? Ele olha para sua esposa, ela morreu. Isso ficou assustador, mas não caia. Enfim, ela morreu. E aí, tá? Que estranho, porque ela morre e ele fala assim, olha que interpretação. Retratei a própria vida. Virou-se então para sua amada, ela estava morta. Perturbador, né? Pois bem, esse é de Allan Poe. Do que é que se trata esse conto ali, o Retrato Oval? Esse é um conto que fala sobre a arte, sobre a vida. Então, como, na verdade, a arte ela é muito parecida com a vida. E, na verdade, a arte pode ser não só tão parecida com a vida, ela pode ser a vida. E aí? O que é que se faz uma hora dessa? Quando você lê aqui o retrato do Dorian Gray, você pode fazer, eu aconselho, porque né, esse aqui é um dos meus livros prediletos da vida, tá, gente? Isso aqui é maravilhoso. Oscar Wilde é Oscar Wilde, não tem jeito não, tá? Enfim, um artista, né, tem que ler esse livro aqui em algum momento da vida. Ler esse livro primeiro, depois ler esse conto, ou ler o conto, depois ler o livro, né, até porque o livro tem várias semelhanças com o conto, você vai perceber a questão de como os dois andam junto e falam sobre a arte, a vida, a filosofia. É um conto que transmite muito isso, fala muito sobre isso. E é um conto intenso, sabe? Porque, para pra pensar, né? Um homem que retrata sua esposa numa pintura e depois ela morre, sabe? E aí depois ele olha pra ela que vai morrer e fala bem assim, eu retratei a própria vida, né? Ele tava tão admirado com aquilo, ele tava tão dedicado, empenhado naquilo, que chega um momento em que ele se desfaz. Mas não é qualquer se desfaz, né? Ele se desfaz do mundo, da sua própria vida. Ó, que rimou, não foi aqui, né? Pois bem, se parece e maravilhoso. Adorei essa parte do conto. Enfim, obrigado, Mariana, mais uma vez por mandar o livro. E vamos continuar, tá certo? Até terminar ele aqui, até finzinho, tá bom? A próxima partezinha, tá? E já se preparem aí, tá? Já leia com a gente aí. Crias do Grotesco, tá vendo? Essa parte aqui, Crias do Grotesco, porque aqui é a introdução, né? Então aqui, Crias do Grotesco, e dentro dessa parte ali teremos 4 contos também. Tá bom, vou finalizar aqui, porque senão vai ficar mais longo o vídeo. No próximo vídeo eu digo quais são os contos dessa parte, mas de olhadinha na internet que vocês vão achar na Amazon, nos comentários, quais são os contos, porque tá ficando grande o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o joinha, acompanha os vídeos durante esse mês aí. E comenta aí embaixo também. E apoia o canal no Apoia-se. Eu sempre falo isso, né? No final dos vídeos. Próximo vídeo, até lá.